Tá gravando? Pra trás. E aí, pessoal do terceiro ano do ensino médio, demorou, mas finalmente o primeiro vídeo ficou pronto. Eu já comentei com vocês que a ideia do canal não é fazer vídeos de revisão muito longos, também não é ficar retomando necessariamente tudo que vocês já viram até agora, porque, enfim, no terceiro ano vocês sabem que o ritmo é um pouco mais acelerado. Então o objetivo não é ficar fazendo breves revisões aqui, tá? Mas sim fazer uma recapitulação do que vocês basicamente já viram e de alguns tópicos que eu considero mais importantes. Então quando nós falamos sobre a Antiguidade Oriental, a gente fez toda aquela análise, né, do finzinho da pré-história, enfim, do surgimento dos primeiros estados, das primeiras civilizações. Lembre-se do conceito de civilização pré-história, tá? Não é aquela ideia, principalmente que se desenvolveu pós-iluminismo, de alguém muito avançado ou um povo com bastante desenvolvimento cultural. Pré-história, civilizado, é basicamente o povo que começa a viver em cidade. Essas primeiras civilizações então surgiram numa região que a gente chama de Crescente Fértil, que ficava ali onde hoje é atualmente o Iraque, Síria, enfim, né? E pegava desde o nordeste da África até essa região que eu acabei de colocar para vocês. Se chama Crescente Fértil por causa, né, do formato de uma lua crescente lá. Vocês lembram que a gente viu no mapa e nos meus maravilhosos desenhos de sala de aula. Então, essa região tem esse nome por conta, basicamente, da extensão de terras e das civilizações que se desenvolveram nessa extensão de terras, se assemelhando a uma lua num formato crescente, e também por conta da grande quantidade de terras férteis que existia na região. Grande quantidade, se a gente for levar em consideração, óbvio que a gente está falando de Egito antigo, né, perto de deserto, enfim, e a região da Mesopotâmia também com uma área bastante desértica, digamos assim. When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Apesar de Mesopotâmia ser uma tradução significar na prática terra entre rios, a gente tinha ali áreas bem secas, enfim. Então o primeiro conjunto de civilizações da história surgiu basicamente nessa região da Mesopotâmia. Então nós vimos que eram cidades que eram marcadas pelo um poder centralizado, existia uma estrutura de fato de poder ali, né? A essa estrutura a gente dá o nome de Estado, com E maiúsculo, cuidado para não confundir com E minúsculo, e essa estrutura era chefiada então por um rei. Esse rei era considerado dono de um poder divino, enfim, podia ser visto como uma espécie de representante dos deuses, enfim, né? Os povos eram politeístas, uma representação desses deuses na Terra. Então, cuidado para não confundir com o Egito, onde o faraó era visto como um próprio deus. Tá? Na Mesopotâmia a situação era um pouco diferente. Todas as civilizações que surgiram ali se caracterizaram por ser cidades-estado, mas algumas cidades se tornaram extremamente fortes e dominaram cidades vizinhas. Então nós vimos o caso dos sumérios, dos antigos e novos babilônios, falamos da Síria, e esses povos se alternaram, dependendo do momento histórico, né, no poder na região. A gente teve ali, por exemplo, os acadianos. Eles acabaram dominando a região da Suméria, com o rei Sargão I, enfim, utilizando armas de ferro, enquanto os sumérios usavam armas de bronze, então as armas de ferro são muito mais resistentes, né, então dava uma vantagem para o exército acadiano. E aí depois criou-se uma espécie de império ali dentro. Depois, com a própria Babilônia, a gente teve, né, uma expansão militar e comercial muito forte, primeiro com o rei Hammurabi, aí depois principalmente com Nabucodonosor. Depois nós chegamos ao período dos assírios, então, com um exército extremamente forte, considerado, de certa forma, alguns historiadores colocam isso, né, como sendo um exército extremamente violento, enfim. De fato, as guerras empreendidas pelos assírios tinham resultados brutais. Não existia a Convenção de Genebra naquela época para colocar limites para a guerra. Falando da religião, então, eram politeístas, como eu disse agora há pouco, né, acreditavam em vários deuses. Esses deuses geralmente representavam forças da natureza, principalmente, né, os astros, enfim, os mesopotâmicos davam muita importância para isso, principalmente os babilônios se dedicavam muito ao estudo dos astros, né, tanto que tinham os zigurate. It follows that one would believe that the gods are kind of random and capricious, and that any priests who might be able to lead rituals that placate those gods would be very useful individuals. Ele não tinha a mesma função das pirâmides egípcias, então ele não servia como uma espécie de sepultura, de túmulo. Ele era uma espécie de observatório ali, né, das estrelas, e também servia como
reservatório de mantimentos. Ainda sobre os babilônios é importante a gente lembrar do Código de Hammurabi, princípio de Talião lá, né, lei do olho por olho, dente por dente. Agora cuidado para não cair na armadilha de achar que todo mundo era punido da mesma forma. Então dependendo do seu posicionamento social, do seu extrato social, você recebia um tipo de punição mais ou menos grave. Então a inocência da nossa parte imaginar, por exemplo, que, sei lá, um alto funcionário do rei dentro da Babilônia ia ser punido igual um escravo. Esse detalhe a gente tem que tomar bastante cuidado. E o Código de Hammurabi, ele também é formado por mais de 200 leis, né, 200 princípios que organizam todo o cotidiano das pessoas. Então eles falam desde assim de questão de propriedade, punição para crimes, até as regras de casamento. You may kiss the bride. Ele aborda uma série de aspectos. Para a gente fechar esse breve comentário sobre Mesopotâmia, dá para dizer também que eles eram... Alguns historiadores usam esses termos, outros não, né? Impérios teocráticos de regadio. É bom a gente ter esses termos em mente, por mais que eles não sejam de uso muito corrente, mas é bom a gente ter em mente. Teocracia, vocês já sabem muito bem o que significa, né? O poder de Deus na Terra, como Deus não está de fato ali, as pessoas que representam esse poder divino, então exercem esse poder. Para as pessoas na Mesopotâmia, assim como no Egito, aquela pessoa era o próprio Deus. Ages have passed since the gods walked among us. Before the war that divided us for eternity. Então por isso que a gente diz que era uma teocracia. E de regadio porque dependia necessariamente, né, da regra de dois rios, a utilização da água de dois rios. O rio Tigre, não vai confundir com o Tibre lá de Roma, e o rio Eufrates. Dá uma olhada no mapinha aí para você se localizar mais ou menos, né, como que essas civilizações se desenvolveram. Já falando então sobre o Egito, a coisa que mais nos chama a atenção é sobre os faraós, enfim, né, a vida de luxo e riqueza que os faraós tinham, mas nem sempre os faraós existiram no Egito Antigo. Então é uma civilização de longuíssima duração. Eles, mais ou menos pelo ano 5000 a.C., já tinham algumas aldeias, né, algumas comunidades na região onde depois se desenvolveu o Reino do Egito, que era uma junção de outros reinos, né, reinos menores. E essas comunidades brigavam umas com as outras. Disputavam terras férteis. Quando uma comunidade ganhava da outra, incorporava suas terras, nascia aquilo que nós chamamos de nomos. Então foram se formando diversos nomos na extensão do rio Nilo. Lembre-se, né, o rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, né, a maior extensão. Então ao longo do rio se formavam, né, diversas comunidades pequenas. Com o passar dos anos, essas comunidades foram brigando cada vez mais constantemente, e aí o que acaba acontecendo? A gente tem a formação de dois grandes reinos no Egito. O reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Do Baixo Egito fica na parte de cima do mapa, dá uma olhada aí no mapa. Não esqueça, né, porque o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo, por isso o Baixo Egito fica ali, ele é mais baixo, está no nível do mar. E o Alto Egito, ele vai ficar na parte de baixo do mapa, mas é onde o território, né, era mais elevado. Quando a gente tem esses dois reinos, então, existe um conflito entre eles. Não quer dizer que existiam só esses dois reinos, ainda ficaram existindo nomos menores, mas esses dois reinos brigam entre si e daí a gente tem a unificação dos reinos. E essa unificação é que dá origem ao reino do Egito. E aí sim surge a figura do faraó, como uma espécie de unificador dessas duas grandes comunidades. Tanto que a coroa do faraó era dupla. Você vai ver uma imagem aí da coroa do faraó também, enfim. Para simbolizar essa unificação. E já no Egito Antigo, aí sim o faraó era considerado o próprio Deus na Terra. Então aí ele cabia uma série de funções, como regular o nível das chuvas, o movimento dos astros, as enchentes do rio Nilo e assim por diante. Todas as terras pertenciam ao faraó, a estrutura social egípcia era bastante estratificada, tinha uma série de grupos sociais importantes ali. A gente tem o faraó, a família do faraó, enfim. Nós temos os sacerdotes, que tinham uma importância muito grande, principalmente por conta da mumificação e da intensa religiosidade que os egípcios tinham. A gente tinha os soldados, que também eram bem importantes, né, os guerreiros, soldados entre aspas, as pessoas que se dedicavam à escrita e aos registros administrativos no Egito, né, que eram os os escribas, desculpa, e daí sim nós temos os felás, né, pequenos artesãos antes, daí depois os felás, que eram os camponeses, né, vamos colocar entre aspas. Tá, camponeses. E esse grupo dos felás era quem basicamente executava a maior parte das atividades do Egito. Existiam escravos? Existiam, mas não eram assim tão importantes para a estrutura social como esses camponeses, os felás. Sem sombra de dúvida, o que mais chama a atenção do Egito é a sua religiosidade. Então era um povo que tinha uma religião, como nós costumamos dizer, antroposomórfica, antropo humana,
zoou ali de forma animal e mórfica forma. Então os deuses eles tinham forma humana, como Osíris, Ísis. Você tinha também deuses mistos, digamos assim, na forma mista, como o caso do Horus ou do próprio Anubis, cabeça de animal e corpo de ser humano. Você tinha deuses só em formas animais, e também esses animais, esses deuses em forma de animal, eles poderiam ser mistos de diversos animais. Por exemplo, com corpo de leão e cabeça de crocodilo. Então, essa enorme mistura, enfim, de características para dar essa forma aos deuses era bem comum no Egito Antigo. Aí a gente não pode deixar de falar bem brevemente sobre a mumificação. Então lembre-se, os egípcios acreditavam que existia vida após a morte, mas não é aquela velha história do filminho lá da múmia ou de desenho animado que a alma do morto volta pro corpo, aí a múmia levanta e sai andando lá, né, toda enfaixada, aquela coisa toda. Não era assim. O que eles acreditavam basicamente, de forma bem simples aqui, é que a alma ela vive depois, o espírito vive depois lá no paraíso com os deuses. Não tinha só pirâmide de mumificação no Egito, afinal de contas a África antiga não é só Egito, né? A gente tem outros reinos importantes, reino Kush, Núbia. Então é isso, não usem o vídeo simplesmente para estudar toda a matéria ou coisa do gênero, né? Porque senão você vai se dar mal, é óbvio. No, I'm doing it. I'm gonna do a big jump off. Ah! Get mom! 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 Então, use só para você relembrar algumas coisas importantes, tá? Obrigado, até a próxima.